Quando falamos sobre educação, uma das primeiras lembranças que eu tenho é a volta das férias escolares. Parecia que era ontem que eu saía com meu pai e com a minha mãe para comprar canetas, lápis, giz de cera, canetinhas coloridas. E até hoje eu tenho a lembrança de como que é o cheiro de um caderno novo. Voltar para a sala de aula, rever os meus amigos, as minhas amigas, reencontrar os meus professores. Professores passando conhecimento e nós, alunos, em sala de aula, absorvendo todo esse conhecimento. Mas esse modelo de educação oriundo do século XIX hoje mudou. E se eu dissesse para vocês que hoje nós contamos com algumas tecnologias que alteraram essa jornada de aprendizado, inclusive gerando mais inclusão? E para falar mais especificamente sobre o ponto da inclusão, eu gostaria de compartilhar com vocês um bate-papo que eu tive com um grande amigo meu, Luiz Edno. Luiz Edno, ele mora em Mucugê, no interior da Bahia, na Chapada da Diamantina, e é cadeirante. Nesse bate-papo que eu tive com ele me contou como as ferramentas de inteligência artificial o auxiliaram na sua jornada de aprendizagem e conhecimento. Ele me disse que ele conseguiu obter um conhecimento de forma muito mais rápida, diferentemente, sem essas ferramentas. Mas ele também utiliza essas ferramentas no seu ambiente de trabalho. Ele também me disse uma coisa muito importante. É muito importante termos cuidado ao utilizar as ferramentas de inteligência artificial, principalmente em um ambiente corporativo. Mas será mesmo que a sala de aula do futuro é composta por máquinas e não professores? Para trazer um pouco mais de contexto para isso, eu gostaria de compartilhar algumas ferramentas, plataformas que já vêm sendo utilizadas na jornada do aprendizado. Muitas ferramentas de inteligência artificial, elas já personalizam a jornada de aprendizado do estudante, trazendo mais para a ótica do professor. Os professores hoje contam com ferramentas que auxiliam a correção de provas, organização de planos de aula, análise de dados, análise de performance. E falando mais da ótica dos alunos, nós temos ferramentas hoje que transcrevem fala em texto, fazem tradução em tempo real. Em outras palavras, para aqueles alunos que, porventura, tenham uma dificuldade na sua jornada de aprendizagem ou até uma deficiência, essas ferramentas de inteligência artificial auxiliam o seu aprendizado. E nós não podemos esquecer também do meu amigo Luiz Edno, que ele, através dessas ferramentas de inteligência artificial, hoje ele trabalha por uma grande empresa fora da Bahia, de forma remota, fazendo uso dessas aplicações, tanto estruturando, organizando ou executando as suas funções. Muito legal. Mas vamos ser um pouco mais técnicos e específicos nessa agenda de inteligência artificial? Eu acredito que eu vou falar duas palavras que vocês ainda não conhecem: o upskilling e o reskilling. O upskilling nada mais é do que a gente trabalhar uma habilidade que nós já temos, que nós já conhecemos, e fazer com que ela seja mais acelerada. Um bom exemplo: quando temos uma professora que necessita gerar 10 planos de aula e normalmente ela leva 4 horas para gerar esses 10 planos de aula. Ela utiliza uma ferramenta de inteligência artificial e ela consegue gerar esses mesmos 10 planos de aula em 45 minutos, em uma hora. Isso é um exemplo de upskilling. Já o reskilling, eu vou trazer uma conversa muito legal que eu tive com um colega de trabalho algumas semanas atrás. Ele me confidenciou que tem um filho que tem sérios problemas para se concentrar e o menino também é péssimo em matemática, física e química. Não julgo, eu também sou. Mas o menino também, ele é um grande fanático de futebol. Toda a sua vida, todo o seu universo gira em torno do mundo futebolístico. Então, o que esse meu amigo de trabalho fez? Ele pegou a dificuldade do filho dele em matemática, física e química, a sua paixão por futebol, e criou um agente de inteligência artificial que fosse capaz de passar os conceitos dessas três matérias usando as terminologias de futebol. Isso é um reskilling.
E quer a gente queira ou não, é uma habilidade que cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, vai ter que desenvolver. Falar sobre inteligência artificial é importante falarmos também sobre a ética. Vamos voltar para o nosso cenário de sala de aula. É muito importante tanto alunos quanto professores terem um conhecimento de como, quando, por que estão utilizando e recebendo conteúdo gerado por inteligência artificial. Transparência. Será que cada um de nós aqui sabe dizer com segurança e com certeza para onde vão os dados que nós fornecemos, as ferramentas que nós usamos? Eu acho que ninguém aqui lê as letras pequenininhas quando a gente clica, não é mesmo? Complementariedade. O papel do professor é ensinar. O papel do aluno é aprender. E o papel da inteligência artificial é ser o agente conector entre a jornada entre o professor e o seu aluno. Nunca substituir. Eu digo e repito, não é substituir a relação professor e aluno. Por mais que não haja uma diretriz propriamente dita que afirme que somente use inteligência artificial para os assuntos que você domina, há estudos que comprovam que, quando você interage com uma inteligência artificial, com um assunto que você já detém um prévio conhecimento, a sua relação, a sua interface tende a ser melhor e mais proveitosa. Mas e para aquele caso em que o aluno está fazendo uma busca, uma pesquisa de um tema que ele ainda não domina? O que nós devemos levar em consideração? Nessas situações, é importante garantir o apoio pedagógico a esse aluno e, principalmente, que ele seja ensinado a trabalhar o seu pensamento crítico. Não podemos nos esquecer que, às vezes, a inteligência artificial alucina. Se nós não temos o pensamento crítico bem desenvolvido, nós, infelizmente, não temos a capacidade de discernir se aquilo é uma resposta que faz sentido para a nossa necessidade ou se é uma mera alucinação. Como boas práticas também, é muito importante garantir que o aluno também seja estimulado a gerar esse pensamento crítico dentro da sala de aula. E eu arrisco dizer que um dos pontos mais importantes, quando a gente fala sobre a relação de aprendizado através do uso da inteligência artificial, é manter o fator humano nesse processo. Quando a gente, infelizmente, esbarra numa situação quando um aluno busca apoio em excesso a através de uma ferramenta de inteligência artificial, nós, infelizmente, entramos numa área muito perigosa, a desumanização. Sermos humanos faz parte do processo de aprendizado. Relações humanas fazem parte do processo de aprendizado. E a partir do momento que temos um aluno que delega tudo de imediato para uma inteligência artificial, primeiramente, não está trabalhando o seu senso crítico, não está trabalhando a sua criatividade e não está desenvolvendo o seu aprendizado. E aí, meus amigos, infelizmente, entramos na área da desumanização. E isso é exatamente o que nós não precisamos. Bem, será que a sala de aula do futuro não será mais composta por livros, por lápis de cor, por giz de cera? Não sabemos. Mas eu também acredito que nada vai ser somente baseado em algoritmos. Não podemos nos esquecer que aprender é errar, é conhecer, é interagir, é trocar, é se relacionar. E isso não é baseado somente em absorver dados. O que é mais importante que a gente tenha em mente hoje, quando falamos sobre a inteligência artificial na jornada do aprendizado, é entender, é compreender como que essa ferramenta vai ser a nossa principal parceira na jornada da inteligência humana. Afinal de contas, para aprendermos, nós necessitamos, antes de mais nada, sermos humanos. Então, sejamos humanos, hoje e sempre. Muitíssimo obrigada.